Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da parceria musical Filmes Autoconhecimento. Eu sou o Bruno. Eu sou o Ulisses. E eu sou o Luciano. Já antecipadamente pedindo para você curtir o vídeo, compartilhar, dar like, comentar, sugerir outros vídeos que a gente pode bater papo aqui, outros filmes para a gente bater papo aqui nessa nossa parceria. E na descrição desse vídeo tem todas as mídias sociais lá do Autoconhecimento para vocês conhecerem o trabalho do Luciano. E hoje a gente está aqui para falar de um filme, o filme mais atual que a gente tem, que a gente falou desses últimos episódios. Atual tanto no fato que ele foi lançado em 2019, quanto também acho que um tema bem atual, né? Que infelizmente assim, na pandemia deu meio que um boom nisso aí. Que é um filme que fala sobre divórcio, e apesar de ser sobre divórcio, é a história de um casamento, o nome desse filme, The Marriage Story. É um filme que é estrelado pelo Adam Driver e pela Scarlett Johansson. E é aquele típico filme que os atores, que esses dois principalmente, depois a gente entra mais nos detalhes, de blockbuster gostam de fazer depois, né, de um blockbuster, faz um filme, aquele filme que o orçamento acho que é R$5, para os caras mostrar que eles sabem atuar também, né? E a atuação deles é magnífica. E sabem, né? Então, Luciano, como é que você usa esse filme aí e essa abordagem, talvez nessa questão bem atual da história desse filme, né? Você introduziu muito bem, Bruno, porque é um filme de divórcio e curiosamente o nome é a história de um casamento. Até eu vi uma análise que devia se chamar a autópsia de um casamento, né? Nossa, porque realmente puxar o que aconteceu para que aquele casamento acabasse, né? Então é muito rico para casais que estão juntos. Sim. Não permitirem que isso aconteça. Sim. Então acho que esse é o encontro que eu tenho, que é mais voltado para salvar relacionamentos. Inclusive tenho a impressão, a gente nunca tem certeza, né, de que tem um casal que eu conheço que participou, não vou obviamente citar nomes, mas que esse... depois eu conto. Ulisses e... Nossa, eu conto pra vocês, né, em off. E Bruno. Que depois desse encontro parece que as coisas fluíram mais, sabe? E é muito bacana pra gente olhar. Sabe o exemplo do que não fazer? Sim. Que Eles se amavam, cara. Isso que é triste do filme, né? Sim. Se amavam pra caramba e acabou. Mas aí que tá. O amor não implica o relacionamento durável. Sim, né? sim. E a gente vê isso na vida. Isso. Porque eles são jovens. E os erros que ali parecem coisas de uns casais de antigamente, sabe? Sim. É bem assim, tem lógico coisa que acontece hoje, né? Óbvio, né? Mas você vê assim que muita coisa do que acontece é falta de conversa, poder ter feito uma terapia, é falta de muitos atenção em detalhezinhos, né? Mas é que tá, o filme começa com uma terapia. Começa com a terapia. Isso é sensacional. Mas assim, né? mas a terapia veio no momento errado, né? Depois já tá tudo indo pro... Ele estava aberto para fazer, ela não. Então assim, falta conversa entre eles para fazer a terapia, inclusive, né? Exato. Ele deu a entender que não é que ele estava aberto, mas é meio que o que eu percebi na parte do Charlie, né, que é o Adam Driver, é que ele estava mais ou menos que... A gente sempre vê em filmes ou séries, quando tem terapia de casal, o psicólogo junto com a esposa e o marido vem, né, tipo, que esse cara, não gosta dele. Nesse caso, parece que ele queria chamar a atenção do tipo, sou um bom aluno, sabe? Pode ser. Tipo assim, pra mostrar, tipo, não, eu tô fazendo, ela que não faz. Deu a entender que é meio isso aí, porque ela já tava no limite já, né? Então vamos só antes de entrar nessa questão que o Luciano aborda, o filme então, como eu falei, estrelado pelo Adam Driver e pela Scarlett Johansson. O Adam Driver inclusive está aqui na mesa, o Kylo Ren, que ele é o Kylo Ren, o Ben, Finish you on qual é o nome dele, o outro, Ben Solo. Ben Solo, porque é o filho do Han Solo com a Leia. princesa Leia, na última trilogia do Star Wars. E a Scarlett Johansson fez vários filmes assim grandiosos, mas faz parte do universo da Marvel, como a Viúva Negra. Então, o que eu falei, acho que eles devem cansar de fazer interpretação contra parede azul ou blue screen, né, que é quando os caras põem efeito visual depois. E é um filme que tem praticamente assim uma sala, os dois conversando, o consultório da advogada ou o escritório da advogada dela, que é a Laura Dern, que inclusive tem esse dinossauro aqui, porque a Laura Dern ficou conhecida como Jurassic Park.
Que a atuação dela também. Aliás, ela ganhou tudo, né? É, O ela- Oscar, Globo de Ouro, BAFTA, tudo ela ganhou BAFTA e como Critics' Choice também. melhor atriz coadjuvante nesse E filme. merecida, porque eu vou te falar. Todos eles foram nomeados, todos foram Sim. nomeados, todos, os atores e o diretor, o escritor, o roteirista. Roteiro, tudo. Mas ela foi a que venceu tudo Sim. foi ela que venceu, né? Então, A Laura Dern, ela é a cara da mulher deste momento, né? Sim. Tem algumas falas dela que são fantásticas, né? Sim, Mas sim. a gente chega lá. Inclusive tem uma no final que é bem assim, pega vocês desprevenidos, né? O discurso feminista dela. Sim, é Pega a pessoa meio assim, meu Deus, ela falou isso. é. E a gente tem outros atores famosos, como o Alan Alda, né? Que é o primeiro advogado dele, tem o Ray Liotta. Ray Liotta, famoso dos Bons Companheiros, do Scorsese. É o que eu falei, aqueles filmes que esses atores escolhem pra fazer, porque são orçamentos baixíssimos. O filme, inclusive, não foi pro cinema, porque é da Netflix, né? Netflix Sim. foi... Devem ter colocado no cinema, assim, Só alguns pra festivais, Oscar, né? né? Só pra ter essa questão de poder participar do Oscar. Mas eles não devem ter... Não ganharam, assim, muito dinheiro como ganhou o Adam no Star Wars, nem sombra da Viúva Negra. E eles não ganham praticamente nada, acho que deve ser um cachê baixíssimo, mas ganha reconhecimento, né? O reconhecimento que, de repente, esse ator... Tudo bem que a Scarlett Johansson e o Adam Driver já tinham e tal, mas você ganha esse reconhecimento da crítica, além do público e da crítica, né? De falar, pô, o cara não é só um ator de filme blockbuster, né? O Sim, cara é um inclusive, ator, né? Os dois colocaram o talento deles, que a gente sabe, pelo menos, eu sabia da Scarlett, né? Que ela canta, que ela tem uma banda, tudo, né? Sim, sim. Mas, os dois cantando no final, cada um seu solo, né? Porque, assim, o filme não é um musical. Ele fala sobre teatro, mas não é um musical. Não, de nem Só que não. ele se permite essa parte, né? Que ela canta Essa licença, né? com a mãe, com as irmãs, fica uma coisa bem familiar, bonitinha, legal. Depois ela canta a dela, depois ele canta aquele jazz bem pra blues, assim, meio triste, Nossa, lembra um pouco do fantástico. musical de cinema, que ele fala no meio da canção. Sim, É Volta, maravilhosa. vai de novo. E ele canta, a hora que ele canta, a voz dele parece do Alan Rickman. É verdade. O Snape do Harry Potter. Ele tem uma voz do caramba, né? A voz do próprio Kylo Ren é meio que só uns efeitinhos, mas a voz é dele aqui. Ele tem uma voz bem grave. Bem grave. Então, Luciano, e aí a sua parte de perguntas que você faz desse filme? Vamos salvar o nosso casamento aqui, viu? Nossa. Pois é, a primeira pergunta que eu faço... Você não lava a louça, Bruno. As perguntas, na verdade, começam sempre com o que você achou do filme, com quem você se identificou, enfim, essas perguntas são meio padrão, né? Aqui eu sempre trago perguntas um pouquinho mais, né, num nível assim, além, né? E a primeira pergunta que eu já entro um pouquinho no universo do filme é se você tomou algum partido, porque o filme ele é muito feliz, na minha opinião, em alguns Não momentos... vilaniza, não deixa ninguém totalmente vilão, né? Exatamente. Em algum momento você está do lado dela, depois você está do lado dele, mas assim, de acordo com a sua história, talvez você penda para um ou para outro. Pô, não, eu acho que ele foi mais responsável, digamos assim, pelo término, ou ela. Vocês tomaram partido de alguém nessa história? Eu tomei. De quem? Dos dois. Só Só que hora um, hora do outro, entendeu? Porque é aquela coisa. Isso, o filme é isso. Porque quando você conhece uma história que envolve duas pessoas, a partir do momento de uma perspectiva, você começa a seguir aquela perspectiva. Não, é isso aqui, não, entendi. Aí o outro lado fala, não, mas é isso por causa disso. Aí você começa a entender o outro lado, não, é isso aqui. verdade. Então você é jogado realmente de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E certos momentos você pende mais para um, outros momentos para outro. Normalmente, eu sempre avalio o filme, quando estou assistindo, eu sempre avalio o meu ponto de vista e o grande público. Eu sempre consigo fazer essa diferenciação. E também por conversas e etc, e N situações, eu tenho certeza que geralmente 80% das pessoas, eu estou chutando esse fonte vozes da minha cabeça, sabe? Tipo, 80% dos homens acompanha e segue a visão masculina, né? E as mulheres, né? Feminina. Normalmente, por quê? Porque os motivos masculinos, tanto dos erros quanto das tentativas, é o comum que homens fazem. Porque esses personagens, apesar de eles serem de uma profissão diferenciada, que são atores, trabalham com teatro, né? Com arte. Tem a essência, né? Eles têm, assim, ele tem uma característica tipicamente masculina e ela tem uma característica tipicamente feminina. Então, assim, fica óbvio, o roteiro deixa isso bem claro. Apesar de ela ser Scarlett Johansson e ele ser o Adam Driver, ela não é uma mulher acima da média, nem abaixo, é uma mulher comum, né?
E ele também. Então, por isso, você acaba seguindo, ora o pensamento dele, ora o pensamento dela. Se bem que, como eu também sempre vejo que o grande público da clientela que eu trabalho é mulher, então elas conversam comigo, eu fico de olho, né? Não fica rolando. Fica muito, né? Eu vejo assim, ó, o que sempre acontece, sempre. Na maioria dos casais, geralmente o homem tem uma ideia, e por questão social, por questão de memória genética, a mulher acaba se submetendo à ideia do cara, acreditando nele, ela se anula, né, como pessoa, como É a mulher. principal coisa desse filme. Né? E ela segue a ideia do cara, vai seguindo até o vacilo, e aí ela começa a avaliar a vida dela. Isso, né? Começa a avaliar a vida dela inteirinha. Meu Deus, eu fiz tudo isso por ele e nada. Então, é sempre isso. Sempre você ouve isso. Sempre. É que é interessante você, nesse filme, é o seguinte, né? Ele reproduz um pouco, ou talvez muito, a questão que hoje em dia também é comum você ver relacionamento tóxico, né? Sim. Só que o cara, não é que o cara, ele maltrata ela, ou qualquer coisa do gênero, e o cara é um lixo e tal. Na realidade, ele é um diretor de teatro e ela é uma atriz, e meio que na cabeça dela, por alguma coisa que talvez ele até inconscientemente fez, ela seguir, de repente ela nunca foi o que ela queria ser como atriz, para seguir ele, o diretor. Admiração a ele. Por admiração. Então, é isso que eu tava falando. Então, e essa coisa que você fala, que é aquela coisa do relacionamento tóxico, porque é que você falou, essa mulher se anula. Porque assim, a gente segue algumas coisas assim na internet, você vê assim, e eu lembrei muito de uma comediante, que ela é famosa, não vou falar o nome dela depois, mas tudo bem. E ela falou que ela era casada, ela percebeu que, depois ela se separou, e ela percebeu como que era tóxico o relacionamento, porque os dois trabalhavam na mesma área. E só que assim, ela tinha mais sucesso que o cara, e ela não gostava de ter mais sucesso que o cara, porque toda vez que ela falava, nossa, olha, eu fui convidada para fazer um show, pau, legal pra cacete. E ele, em vez de falar, nossa, que bacana, ele falava, pô, mas por que não me convidaram? E ela falava, eu ficava muito mal com isso, porque, pô, ele não era ruim, mas assim, de repente eu era um pouco melhor, ou eu tava numa vibe melhor do que de fazer, e por N razões. E esse filme é um pouco isso, eu acho. Que... Isso é a competição, né? A competição não declarada entre casais. Isso acontece muito. Mas o filme é muito feliz em mostrar isso, que parece que sim, o relacionamento foi tóxico, mas nem ele percebeu, nem ela. Exatamente. Assim, a maioria das vezes quem é o agente, né, que seria ele que foi mais o opressor, digamos assim, né, não percebe mesmo, ele é só tem uma característica um pouco mais forte, e a mulher se sujeita, o homem se sujeita, enfim, a outra pessoa que aceita. Mas no caso ela também parece que não percebeu. Ela não nenhum dos dois, assim, é muito não, porque ela se anulou por amor a ele. Por amor. Depois que ela conversa com a mulher lá, que ela meio que vai. Sim, Por que você não. Esse. Então é bem complicado, é o que você falou. Eu acho que esse filme vai muito bem nisso, que ele não toma partido mesmo. Porque senão fica aquela coisa muito assim, todo homem não presta e toda mulher é fantástica, também não é irreal. Então eu acho que ao contrário. Mas você tomou partido de alguém, Bruno? Não, eu não. Não, eu acho que assim, que um pouco mais do lado da moça, né? Como é o nome da Nicole? Charlie Nicole, né? Um pouco mais do lado dela, principalmente por conta disso, porque eu já tinha ouvido a história dessa comediante antes, e como eu estava desenrolando o filme, eu vi meio que ela falou na entrevista dela, quando ela contou, eu falei, cara, é meio isso aí, tipo traduzido no outro universo, mas é isso aí. Então eu comecei já a entender, falar assim, ela teria outras oportunidades e ela preferiu não ter para não magoar o marido ou seguir acreditando no sonho dele. Esse tipo de anulação que o casal faz, tanto o homem quanto a mulher, e eu falo isso porque já aconteceu comigo na pele, tanto um quanto o outro, é uma anulação esperando uma recompensa do outro lado, só que o outro lado não repara. Por exemplo, ela se anulou completamente, porque ela era uma atriz de cinema, né? Fez um filme adolescente, ela era bonitona, tudo. Tinha potencial para ser a Scarlett Johansson. Sim. Assim que ela para, né, que ele encontrou com ela se anula até fisicamente, você vê. Ela tem um visual, não descaracterizando, falando mal de nada a ver, mas é que você entende que na personagem foi uma anulação. Tá? Não estou dizendo que não é um visual feminino.
Claro. Mas Não é glamouroso. mas assim, você vê que ela tá com uma roupa sempre comum, não usa muita maquiagem, cortou o cabelo o mais curto possível. Talvez Ou seja, seja descolar daquela ela pessoa, ficou né? com aquele visual típica de mãe de classe média. Totalmente visual mãe, né? Então perdeu todo aquele glamour que ele Não, eu tinha quis nela. dizer o seguinte, seria muito clichê, que é muito o que acontece, tipo assim, Colocar o cara... o cara tá dormindo com metade do elenco feminino, masculino, sei lá, o cara é só ser nós, Todo mundo. e ela tá em casa cuidando do filho. Ou o cara tá na gandaia com a companhia de teatro dele e ela cuidando do filho, de repente, entendeu? É aí que eu falo, você não é totalmente o vilão e ela não é totalmente a mocinha, então tem um bom equilíbrio da Porque história. normalmente nessas histórias... Mas eu fiquei a mais gente com o vê- lado dela. Assim. Normalmente nessas histórias Principalmente- a gente vê isso, né? Tem um vilão, tipo, o cara fez isso, ou então a mulher fez não. É. Foi uma série de pequenas coisas, pequeniníssimas, né? filme Que vai joga acontecendo, com a sua- vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Aí ninguém vai olhando, ninguém repara. Aí de uma coisa pequena parte para uma média vai para grande. Então quando houve o caso, né? Que ele teve o caso com a assistente ali, não foi uma coisa assim, sabe? Como o Bruno falou, o cara já não prestava e tal. Não, já tá. foi levado a esse momento. Dá a entender, pela visão dele, do personagem, que se o casamento tivesse bem, ele jamais teria feito. Ele dá a entender isso, né? E da mesma coisa ela também, porque ela tem um momento que ela também... E que ele não deixa de ser responsável pelo casamento tá mal. Né? Sim, Não estamos sim, deixando ele aqui. Então, mas assim, aí que tá, é sutil É. essa questão dos erros e acertos de cada personagem. E acho que isso é o maior ganho desse filme, assim, como é que as coisas passo a passo, pouco a pouco, e é o que é o maior alerta para os casais, né? Não deixam uma coisa e depois outra coisa, e aos poucos a coisa aí Por menor que né? seja, né? Conversem! Conversa, exato, diálogo. E o que eu ia comentar que o Bruno falou, que eu achei legal, acho que hoje os homens mais esclarecidos, assim, têm muito esse cuidado, e você talvez ficar do lado dela significa um pouco isso, de não anular a mulher. Porque a gente foi criado assim, cara. É muito contra a nossa natureza não fazer isso, porque a gente viu nossos pais, nossos avós, enfim, e hoje a sociedade mudou, graças a Deus. Eu vou mexer numa casquinha de ferida aqui. Mexer. Nosso cinema é isso. Não, que é assim, uma coisa que pouca gente aborda, principalmente nesse tipo de filme, tanto do Senhor Estagiário quanto esse do História do Casamento, Sim. e não é defendendo a atitude, tá? Não é defendendo a atitude, mas assim, a biologia. O homem geralmente não entende a biologia feminina e a mulher não entende a biologia masculina. Como assim? Vou tentar ser o mais claro sem ser chulo possível. A mulher tem os seus períodos. Dói, machuca, sangra, fica com fome, fica com dor de cabeça, estressa. E tem cara que não é o que o filme mostra, tá? Mas assim, tem cara que não tem essa delicadeza. Ele quer porque quer as coisas do jeito dele e dane-se, então a mulher acaba com dor fazendo tudo às vontades do cara. E isso é uma falta de atenção. Em contrapartida, no homem já é o contrário. Vocês dois estão do lado, vocês vão falar. A gente tem necessidades também. Só que a necessidade do homem é diferente da mulher. E tem mulher que não se atenta a essas necessidades. É por isso que muito cara acaba pulando cerca. E às vezes o cara pula cerca até por dó da esposa. Pô, ela trabalha, ela faz um monte de coisa, ainda vou chamar ela à noite porque eu quero alguma coisa, então deixa ela descansar. É ruim, tá? Não estou dizendo que é certo, que é tolerável, mas assim, ambos têm que ter essa delicadeza de sentir o momento do outro. Tem hora que a mulher precisa de uma atenção diferenciada, de mais atenção, mais carinho, menos cobrança por parte do marido. E tem hora que o marido também, porque assim, essa ideia também do homem de ser forte o tempo todo, né? Tem que mostrar o tempo todo que também não acontece. E assim, às vezes tem mulher que tem essa construção machista, porque ela fala, não, meu pai não era assim, né? Então, às vezes o cara tenta se abrir um pouquinho mais, a mulher vai lá e pá, não, você tem que ser homem, você tem que aguentar, porque... Então falta essa coisinha de tentar entender o mundo do outro, o universo do outro, o que é importante pro outro, a saúde do outro, a biologia do outro. Sim. Não, pode seguir. Mandei. Eu sei que o Bruno ia comentar alguma coisa, mas eu ia comentar um negócio que uma vez eu tive um insight, não tem a ver com esse filme, mas tem a ver, né? Quando eu tive um insight, não era sobre esse filme, mas tem super a ver com relacionamento, que é sobre DR. Perto dos Dias dos Namorados, comecei a refletir sobre DR, porque o nome já é horrível, né? Discussão de relacionamento. E eu propus uma nomeação diferente, que é, ao invés de você propor uma DR para a pessoa que você tem um relacionamento, propor uma cor.
não é uma discussão. A cor é a conversa para a otimização do nosso relacionamento. Bonito. E não é só mudança do nome. Vamos patentear isso. Vamos patentear isso aí. Anotem que vocês vão ver no futuro a cor sendo a nova DR. E aí, a DR é o seguinte, você vai e fala assim, você fez isso, você aponta o dedo na DR. E a cor é o seguinte, tá acontecendo uma situação no nosso relacionamento e eu quero melhorar. Eu vou com 3 propostas de o que eu posso fazer para melhorar o nosso relacionamento dentro dessa situação que eu não estou satisfeito, mas é o que eu posso fazer e não apontar o dedo para você. Claro que nessas situações do que eu posso fazer, tá intrínseco ali a minha insatisfação, mas aí se eu faço isso, a outra pessoa vai olhar e também falar, não, beleza, então o que eu posso fazer também, então é uma mudança de comportamento. Talvez se ele tivesse feito isso, a cor ao invés da DR já teria sido É uma discussão, né, de relacionamento, um DR ou a cor. A gente não tem que trazer problemas antigos. Por exemplo, os casais, quando eles vão discutir, eles se preocupam muito mais em quem vai ganhar a discussão do que resolver o problema. Então é aquela coisa, não, eu não gostei que você fez tal coisa. Não, mas é porque ontem você largou a toalha na cama. Não, mas que semana passada você não fez o quê? Então começa a trazer um monte de coisa, e normalmente a mulher é muito melhor em anotar as coisas, porque a psicóloga estava falando do comportamento feminino, né? Tenta não trazer coisas antigas, mas também serve para os homens, né? Não trazer coisas antigas, porque senão você não vai resolver nada. E só vai aumentar a lista, né? Por quê? Porque você vai lembrar dessa briga que tem a ver com aquela outra briga. Então assim, zera e tenta resolver um problema um de cada vez. Sim. Então qual é o problema atual? É a toalha na cama? Então vamos resolver. Resolveu? Tá bom. Amanhã é outro problema? Não fala mais da toalha. Volta a toalha. Entendeu? Resolve o problema, a menos que seja reincidente, né? É a toalha de novo. Então resolva a toalha. Mas assim, eu acredito que não seja isso, né? E a mulher não tem a postura de mãe, não seja mãe do seu marido. Não, isso é comum, né? E os caras, pelo amor de Deus, vou dar um toque aqui. Para de ser princeso, folgado. Ela não é tua mãe, caramba. Como é que é? Para de ser princeso. Princeso, porque a mãe coloca comida no prato, quer que a esposa faz igual. A mãe veste o cara, quer que a esposa faz igual. A mãe passa a roupa, quer que a esposa faz igual. Mas a culpa da mulher, às vezes, se colocar no papel da mãe, é da mulher e do homem também, né? Então, mas o cara é folgado. Pô, faz as coisas pra ela também. Pô, a mulher tem que levar a comida na cama, tem que fazer café pro cara, tem que passar a roupa dele, tem que lavar as roupas dele. E ainda tem que estar disponível à noite. Pô, pensa um pouco, velho. Então, tem uma situação no filme que, pra mim, é uma das melhores cenas do filme. A melhor cena do filme, sem dúvida, é a catarse, né? A briga deles ali. Eles entram numa discussão. Quando ela vai lá no apartamento dele, já tá, né? Morando em Los Angeles, né? Enfim, tá em outro lugar. Isso muda de cidade, né? Muda de cidade. E aí, depois de muito tempo sem se conversar, só por advogado, ela fala, né? Acho que a gente tem que conversar. E ele faz uma cara muito boa, eu falo, não sei nem por onde começar, né? E aí eles começam a conversar e tal, e vai evoluindo para uma discussão, e vai piorando até chegar num nível assim... E só uma questão técnica disso aí, feito num take só. Sensacional, essa cena é uma das melhores que eu já vi, assim, é fantástica. E de novo mostra a qualidade de atuação deles, né? Podia ser teatro, tem até uma Sim, esse filme poderia ser traduzido facilmente. E ali tem um momento que ele compara ela com a mãe, né? E a pergunta que eu faço nesse momento, contextualizando tudo isso, é se vocês já foram comparados assim com pai ou mãe e o quanto isso doeu, porque a gente tem assim, geralmente a gente não é comparado com coisas bonitas, né? A gente é comparado com algum defeito, alguma coisa que notoriamente até a gente percebe, só que você tá agindo igual sua mãe ou igual seu pai. Como é que foi isso e como é que vocês lidaram com essa situação? Não, eu sou muito parecido com meu pai, e uma coisa que você está falando de relacionamento, né? Então eu sou um cara mais frio, assim. Meu pai sempre foi mais frio, né? Então eu sou um pouquinho, eu não sou de me emocionar, de chorar, não é nem questão de machismo, sei lá, eu acho que eu sou mais... Então, e a questão até de relacionamento, a minha esposa sempre fala que eu não sou romântico, eu sou uma pessoa, eu sou prático. Então, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa, eu detesto surpresa, detesto. É mesmo? Detesto. Assim, se você falar assim, vamos, que nem minha família da minha esposa, se assistir esse vídeo, eu vou ficar tudo puto comigo. Eles adoram. A gente vai fazer
vou comprar um presente surpresa para minha mãe no Dia das Mães, eu vou comprar um presente surpresa para minha irmã no aniversário dela, para o meu pai. Eu sou uma pessoa que fala assim, o que você precisa? Ah, um tênis? Então vamos comprar um tênis. Entendeu? Eu sou mais prático. Minha esposa é assim. E aí então, e ela fala que eu sou muito meu pai nesse aspecto. Meu pai também é muito... Eu chego, É bem assim, você vai sabe comprar... que eu te amo, né? Pra que ficar falando o tempo inteiro se você Não, sabe? não, exatamente. Mas, e tem isso também, mas eu tô falando assim, essas questões assim... Da praticidade, do É. dia a dia mesmo. Vai ter aniversário da coisa, mas a gente não vai fazer nada. Olha, a gente vai se reunir na casa da tia, que é aniversário dela, e ela não sabe. Mas pra que não conta pra ela, velho? Pra que fazer essa organização, essa puta viagem aí, pra ela não descobrir? Eu tentei melhorar durante algum tempo, mas eu acho que não Aceitou. tem mais jeito. Agora eu falei, velho, não, desculpa, tem coisas que... Então não me dói. Falando, eu pensei numa frase que assim, faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você, né? E eu gosto muito de uma construção diferente de frase, que é faça com o outro o que o outro gostaria que você fizesse com ele. E a gente tende a fazer isso, se eu gostaria de não sei o que eu vou fazer. E não é bem assim. Como é que eu entendo o outro e o que essa pessoa gostaria que eu fizesse, né? Talvez você fazer surpresa pra ela e ela ser prática com você. É que é um desafio. É um desafio, não, é desafio. Ser diferente do que a gente tem de essência, Porque são dois né? extremos opostos. Mas relacionamento é isso, entender um pouco o outro. Então, a minha esposa, ela, só complementando isso, ela é muito mais da praticidade, também odeia a surpresa. Porém, ela tem se tornado mais de fazer surpresas pra mim, porque ela sabe que eu gosto. Então, talvez seja essa questão. Legal. Mas eu vi o brilhinho no olho dela que ela tá gostando de fazer, então ultimamente ela faz bastante. Mas assim, já houve situações de usar os pais como acusação, sim. De eu falar pra ela, então um momento você está parecendo teu pai, ou então um momento você está parecendo sua mãe. Não que o pai e a mãe sejam exemplos ruins, mas pegando os exemplos que não são bons, né? Porque assim, todo mundo tem defeito e qualidade, e quando a gente está discutindo, e quando você quer mostrar para a pessoa o quanto ela está errada, você usando o defeito do pai e da mãe, você quebra a pessoa. Então é um ato de maldade. Então, Sim. quando você, vamos supor, não estou dizendo que é o caso, vou usar um caso totalmente fora da minha realidade. Vamos supor que meu pai bebe, né? E que eu também bebo. Meu pai está morto e eu não bebo. Ok. Minha esposa chega a ver eu bebendo e fala, você é igual teu pai, vive caindo no chão de bêbado. Então você vê, esse tipo de situação é para quebrar. Não aconteceu isso, nem o fato, nem a situação. Mas já aconteceu de ela me comparar em situação assim, né? Isso talvez aconteça quando tem extremos na família. Extremos, E também de eu fazer. E quando a pessoa quer ofender, né? E é com esse intuito de quebrar mesmo. Porque você tá vendo, você tá falando, e você fica sem argumento, para não partir para uma agressão verbal declarada, você faz isso. Então eu vi pela cena do filme, realmente é esse momento. É o momento de querer quebrar a pessoa. Tanto que depois ele dá um murro na parede. Sim. Né? Porque casal que não encosta um na mão do outro, muitas vezes acaba tendo esse tipo de agressividade verbal. Né? E porque todo relacionamento, e no começo os animais são tudo pequenos, né? Meu gatinho, né? Isso é uma piada. Minha coelhinha, né? Meu piada do Ari Toledo. Aí depois quando casa, sua vaca! Você é cavalo! Os animais vão crescendo, né? Os animais vão crescendo, então você vê. E o comportamento. Recém-casado até vira aumentativo, né? O tigrão, minha não sei o que, beleza. Minha gatona! Quando não tem aumentativo nem diminutivo, aí ferrou. Pois é. E aí você vê que, assim, esse tipo de situação acontece, né? Eu acho que não tem um casal que numa discussão acaba não fazendo isso. Eu acho que isso é um comportamento típico humano, não tem como fugir disso. E aí, beleza, a gente tem então no filme um caos, né? E falando só um pouquinho também do meu relacionamento, que eu acho que é legal comentar um pouquinho para as pessoas conhecerem também. Já fiz isso de comparar, mas eu sempre tento tomar muito cuidado para não ser nessa parte passional e falar. Mas às vezes é um alerta, eu acho que eu preciso receber esse alerta. Ela já falou para mim, e eu tenho um pouco isso, eu tenho uma paixão pelo meu pai enorme, meu pai já é falecido. E às vezes eu repito comportamentos ruins dele em questão de saúde, enfim, né? O cara morreu muito cedo, de infarto. Então, eu não fumo como ele fumava no primeiro infarto, depois ele parou. Mas eu tenho alguns comportamentos parecidos. Então,
eu brigo pra não ser parecido, quero ser parecido com ele em várias outras coisas, porque ele é meu ídolo, mas nisso não, eu não preciso repetir esse padrão, e ela me alerta. E às vezes quando tem coisas que eu sei que ela não gosta do comportamento da mãe e do pai, e eu vejo ela repetindo, eu procuro não alertá-la, porque aí também acho que pode ser perigoso, mas fazê-la refletir. Então assim, isso que está acontecendo aqui, por que você acha que está fazendo isso? Né? No E seu aí caso, faz ela chegar nesse... Sim, mas nesse caso aí é mais um alerta. Não é uma discussão. Aviso, não é uma coisa assim, tipo... Não chega no extremo. Não é uma dedada na cara, né? Na discussão eu tenho vontade de fazer e eu sempre fico quieto. E ela Claro, fala uma coisa, eu prefiro E uma coisa que a gente esqueceu de mencionar o tempo todo aqui é que nesse casal do filme tem uma criança no meio. Sim. Tem uma criança aí no meio. Porque normalmente é o grande problema aí, né? Porque às vezes o casal se separa e beleza, vamos aí. Ping-pong, né? Uma bolinha de ping-pong. Mas Eu sei menino- porque meus pais foram separados. Eu cresci com meus pais já separados. Meus pais foram divorciar, eu já era adolescente, mas também naquela época não saía divórcio assim que nem hoje em dia não, viu? O juiz obrigava o desquite, separação de corpo, era uma coisa horrível. Né? Mas eu cresci com a visão dos pais separados, então eu não sabia o que era um casamento. Nunca soube. Minha família era assim. Essa cena eu geralmente uso para fazer uma pergunta simples, mas muito difícil de ser feita para as pessoas, principalmente para quem tem relacionamento, como se constrói um relacionamento feliz, duradouro, né? Um relacionamento Tudo que bom faltou- para os dois. Tudo que faltou, Tudo que pra faltou eles. nesse filme, né? Então, Então, bom, Ulisses, pode ir primeiro aí. Bom, eu acho o seguinte, como aconteceu comigo, né? Quando eu me casei, a gente fez um grupo, né, de casais, eram 3, né? Cada um tinha um período diferente de casamento e eles explicaram pra gente algumas coisas típicas do matrimônio, que aí você, com o tempo, você vai entendendo que são coisas, assim, típicas da relação humana, né, de relacionamento. E não coisas assim, por exemplo, no começo ela pensa que são as coisas do cara, o cara pensa que são as coisas dela. Então eu acho que falta essa empatia, entender o que é do casamento, o que são coisas masculinas, o que são coisas femininas e o que é relacionamento a dois. E aí você discute menos, entende mais essa vertente, né, o que é mais importante. E outra coisa, que é um exemplo que eu aprendi, apesar de o casamento ter acabado, o casamento da Susan Sarandon com o Tim Robbins, que perguntaram para ele essa mesma pergunta. E ele falou, o segredo de um casamento longâmino é não contar nada para ninguém. Não deixar as fofocas Não, porque atrapalhar. uma vez eu fiz uma terapia de casal, quando eu frequentava a igreja, que ele falou, o pastor lá, não sei se é pastor ou bispo, ele estava falando assim, há uma discussão, uma treta igual do filme aqui, aí vai lá, conta para um isso aqui, aí conta para outro isso aqui, conta para outro isso aqui, conta para outro isso aqui, conta pra... Aí todos os amigos e membros, aí desenhou na lousa, aí o casal reata, e agora o que você faz com tudo isso aqui? Entendeu? Então o grande segredo é tentar resolver com o máximo possível de silêncio, com menos pessoas envolvidas. entre vocês. Entre os dois. Boa. Bom, eu acho que no caso é que realmente você entender que tem coisas que é sempre importante você discutir, conversar, mas coisas pequenas talvez você pode dar uma relevada, né? No caso do chá, né, que você fala que ela faz, inclusive você pôs a xícara aqui, que ela põe o chá e não toma e fica em vários lugares, não é uma coisa que vai acabar com o seu dia, ou vai atrapalhar, a não ser que ela coloque no meio do caminho, o cara tropeça e cai e se machuque. Mas Ou põe em cima do roteiro dele. do roteiro dele cai e molha. Mas é uma coisa que eu acho que no relacionamento a dois, que você de repente percebe algumas, vamos dizer assim, umas manias que talvez não interfira tanto no seu bem-estar como pessoa, você fala assim, tudo bem. Então, tudo bem, entendeu? Eu acho que nesse caso, o meu temperamento, e no caso da minha esposa também, a gente consegue. Tem uma situação que assim, eu acho bem, assim, não é incômoda, eu acho ela engraçada. Inclusive saiu uma piada em casa, minha esposa ficou brava comigo. E a gente assistiu esse filme e eu olhei pra ela e falei, nossa amor, você é igualzinho a Scarlett Johansson. Ela é mesmo? Você deixa todas as gavetas abertas. Pensa se eu não levei um tapão. É sempre assim, eu estou na cozinha, na gaveta, é sempre assim, ela sempre puxa e fecha até um pouquinho. Mas eu acho engraçado, porque essas coisas, tanto com os filhos quanto com o casamento,
que quando a pessoa não tá, você olha para aquilo e sorri sozinho. Eu acho que remete ao filme antigo, que a gente falou no último episódio, o Gênio Amado, as pequenas coisas do casal. Esses pequenos defeitinhos que são, eu acho que é a graça da coisa, né? E eu vou até citar um outro filme agora, que é o Nada a Esconder, que tem no Autoconhecimento Cinema também, né? Aquele do Jantar, um filme francês, tá? Francês, espanhol, tem versão pra caramba, que eles jogam um jogo com o celular, enfim, né? Deixa o celular lá. E aí tem um diálogo muito legal de um cara que pergunta pro Vincent, se não me engano, o Vincent que é o anfitrião, qual é o segredo de você e da Marie, acho que é isso. Ele fala autenticidade, e às vezes não. Eu achei muito boa essa resposta do cara, porque é muito bem você falou, um monte de coisa, né? Não queremos ser dono da verdade. Ninguém sabe o segredo do relacionamento feliz. É você. Cada casal tem a sua dinâmica. E pronto. Mas por que é importante essa pergunta? Porque eu reflito sobre como eu ajo, o que eu gostaria que fosse, como é que, né? Quais são esses acordos que podem ser feitos aqui no meu relacionamento. Não que vai ter uma resposta certa. O Autoconhecimento Cinema nunca tem resposta certa, diga-se de passagem, né? É humanas. É humanas, O que faz esse filme ser bem assim, ele foi eleito um dos 10 melhores filmes do ano de 2019, né? E eu também considero, porque eu acho legal isso aí, é uma coisa muito real, é muito real. É muito real. Do que aquela coisa daqueles filmes de comédia romântica que a mulher vai embora pra Europa e o cara fala, descobri que eu te amo. E ele vai no dia seguinte. Cara, o mundo não funciona assim. Até você conseguir comprar uma passagem, organizar sua vida aqui para ir para a Europa, você não vai assim. Tipo, talvez eu vou daqui a um mês que eu conseguir juntar dinheiro para pagar a passagem para a Europa. Ou vai e a conversa vai ser difícil, você vai voltar sem aí o cara chega, vai lá, e ele ajoelha em frente à torre e fala, eu te amo! A mulher olha, é tarde. Ele fala, eu te amo, aí vem a polícia e tira ele, sai daqui, pode ficar aqui, ô, seu Zé Mário. Então é isso aí. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar desse filme, que é o discurso feminista e super real e super... da advogada. Da Nora, que é advogada, né? Laura Dern. Que é fantástica. Então, se conseguir colocar a cena, ótimo. Se não, eu vou recitar, porque é sensacional. Chega uma hora, ela vira pra Nicole e fala, pode parar. A sociedade, eu vou, pra não errar, tá aqui escrito. A sociedade não aceita esses defeitos em uma mãe. Porque ela fala, eu fumo maconha, já fumei. Não, pode parar. A sociedade não aceita esses defeitos em uma mãe. Porque a base da nossa baboseira judaico-cristã é Maria, mãe de Jesus. E ela é perfeita. Uma virgem que deu à luz, apoia o filho incondicionalmente e o abraça quando ele morre. E o pai nem dá as caras. Ele sequer comeu a mãe. Deus está no céu. É o pai e sequer apareceu. Então você precisa ser perfeita. Charlie pode ser um fudido, não importa. Você sempre será julgado a um nível acima. É muita sacanagem, mas é assim que a banda toca. Puta que me pariu, que discurso sensacional é esse. E esse filme, né, é um presente, esse discurso. Eu acredito que esse discurso foi que deu os prêmios pra ela. Foi. Teve coragem de falar isso abertamente. Que eu vou te falar uma coisa, não é uma coisa que é agradável, não. Não é agradável, não é agradável. Ainda mais Mas se você teve realidade. uma criação cristã na igreja. Sim, chocante, mas é fantástico. Porque aí não vamos entrar em religiosidade, né? Sim. Porque tem aqui algumas blasfêmias. Sim. Mas de fato, o simbolismo, né? É isso, cara. É isso que a gente... A mulher sempre é julgada acima, sempre. Um nível acima. O cara pega um monte de mulher, o cara é pegador. A mulher tem um deslize, galinha. Você entendeu? Então assim, a mulher ela é massacrada o tempo todo. Pelos homens e pelas mulheres. Sim. Mas vamos finalizar aquele para finalizar bem? Sim, vamos lá. Que é uma pergunta que sempre a gente termina aí de uma maneira diferente, para lembrar algumas coisas bacanas. E esse, para finalizar bem, eu acho um dos mais legais do Autoconhecimento Cinema. Porque, apesar do filme ser muito sobre relacionamento amoroso, eu acho que uma das maiores lições desse filme é não deixe de dizer o que você ama no outro. Né? O filme começa com aquela sessão de terapia ali em que ela se nega, porque ela está muito magoada ali, é compreensível, a ler o que ela escreveu que ama nele. E a gente ouve, na verdade o filme começa ela dizendo que ela estava escrevendo o que ama nele e ele dizendo o que ama nela.
muito bonito. A partir daí é só destruição do relacionamento. Sim. Mas assim, na hora da sessão, eles não falam, né? No final do filme, ele lê, ele encontra, ele já tá, ela tá com outro cara, enfim, e ele lê o que ela escreveu e se emociona. A pergunta que fica, e a grande questão do filme é, se eles tivessem dito aquilo naquele momento, será que teria sido diferente? Porque naquele momento eles teriam, né, entendido ali, ou resgatado algumas coisas que fez eles se apaixonarem. Qual que é o para terminar bem, porque eu só falei um monte de coisa e não fiz a pergunta, eu quero que a gente faça essa troca aqui, e um diga para o outro o que mais admira, o que mais ama, porque não é porque somos homens aqui que vão ser machistas, né? O que a gente mais ama no outro. E aí, o Ulisses começa a escolher um de nós dois, fala, depois eu vou escolher um de vocês dois vão falar. Todo mundo vai ter que ouvir, e na roda do autoconhecimento eu faço isso. Certo. Todo mundo tem que ouvir de alguém. Pode ser alguém que acabou de conhecer, sabe? Mas o que eu mais amei hoje em que eu vi em você. Isso faz toda a diferença numa relação. Comece. Bom, eu escolho, eu só posso escolher um, porque pra Porque você... enfim, eu poderia falar pros dois. Pode ser, você fala dos dois, eu falo dos dois e o Bruno fala dos eu acho dois. melhor. Boa. Acho melhor. Então, bom, eu vou dizer primeiro pra você. Muito obrigado. Que é o convidado, nosso ilustre convidado. As coisas que eu gosto em você, bom, a princípio, a paixão por cinema eu acho que nos une muito, né? Porque o cinema, ele é uma forma de linguagem, ele é arte, ele é fantasia, é retrato da vida. Então quem tem essa paixão pela vida. Então isso nos uniu. Aí a gente gerou uma amizade legal, a gente conversa sempre super bem, a gente consegue trazer coisas positivas um pro outro. Então assim, eu acho que você é uma pessoa positiva que apareceu, né? Assim, lógico que pra nós, mas de outro, tô dizendo só do aparecer. É o tipo de pessoa que eu gosto de ter para conversar. Né? É o tipo de pessoa que é agradável, a gente pode conversar de qualquer coisa, um respeita o limite do outro. Então eu acredito que isso faz a gente gostar mais da pessoa, dos momentos, né? E dessa troca. Eu acredito que coisas incomuns faz a gente conhecer pessoas incomuns e aí a gente acaba crescendo. Então é isso que eu posso dizer para você. Bom. Tá? E pro Bruno, aí a gente começou falando no vídeo brincando do nosso relacionamento, porque é quase essa é a isso. carta do Ulisses. Você bate na porta. deixa eu Não, porque assim, eu conheço o Bruno, eu já tenho uma década ou mais, né? Mais? Mais. A gente conhece... Era 15 anos a escola, então você pintou a escola? Então... eu criei o logo da escola, tipo, Então. eu conheci o Bruno em outra canal, escola. E o que uniu a gente foi a música, não foi o cinema. Quem do Iggy Pop com a Kate Pierce? Ele tava ensinando a ele, lembra? Ele não é tão antirromântico assim. Ele lembra. A gente tocava junto, eu lembro disso. A gente teve O casamento de banda. vocês é mais longínquo do que os casamentos. Sim. Vocês, né? Não, eu conheci ele já era casado. Não, ele já era casado. Esse mês aqui eu vou fazer 20 anos de casado. Tá, então. Então deve ter uns 18, 19, 17, 18 anos. Isso, eu conheço o Bruno, ele tava com a Marcela, inclusive deu uns conselhos pra ele. E quem sou eu, né? Mas assim, cara, a gente foi só acrescentando, a gente se conheceu lá, né, nessa escola, ele tava dando aula, ele tava passando a música Candy e eu tava cantarolando, porque bem naquela época eu tava pegando a música assim pra cantar. Legal. Aí, você curte Iggy Pop? Eu gosto dessa música. Aí a gente começou a tocar, cantar palha mesmo, fez uma palhinha, o pessoal gostou, a gente teve banda umas épocas, aí desfez. Depois ele teve a escola dele, eu criei o logo, então a gente sempre esteve perto um do outro. E aí, Legal. nos intervalos tanto dos trabalhos dele quanto do meu que a gente conversava, a gente começava a falar de filme. Sério? Sempre foi uma coisa natural pra gente. Ele me apresentava coisa, eu apresentava coisa pra ele, a gente debatia. E quando a gente criou esse podcast, a iniciativa do Bruno, ele falou, cara, é só aquilo que a gente sempre fez, só que a gente vai gravar. E é isso mesmo. Então, você vê, é uma amizade que vem com o tempo e coisas em comum, e a gente vai acrescentando coisa, experiências, e vai crescendo. É isso aí. É isso aí. Então eu gosto do Bruno por causa disso, porque a gente tem essa troca, entendeu? Sempre muito sincera, artística, legal, positiva. Então, exatamente. Eu acho que a nossa paixão por cinema une nós três, né? Então, gostar de pessoas que gostam de cinema, apesar de um dos melhores amigos que eu tenho é o Marcelinho, que não gosta. Mas aí a gente tem outra. A música une mais a gente. Mas eu gosto de pessoas que gostam de cinema. Inclusive, a minha esposa, ela começou a acompanhar muito filme quando começou a namorar comigo. Eu fui apresentando, porque eu tenho coleção de DVDs,
E eu falei pra ela falava, não, mas eu não, Harry Potter, não gosto. Eu falei, meu, e já tá no quarto, quinto, acho que no terceiro, quarto. Assiste. Eu falei, não, vamos assistir. Aí ela é apaixonada, e depois quis ir na estreia do último, Legal. e Senhor dos Anéis. Eu falei, não, é meio chato, não é? Eu falei, não, vamos lá. Aí ela quis assistir a trilogia, e aí o Hobbit ela quis assistir no cinema, Star Wars a mesma coisa. Então eu fui apresentando, porque eu falo assim, cara, eu amo filme. Eu amo mais filme do que série, acompanho série, mas gosto mais de filme. Então isso que eu gosto de uma coisa mais fechadinha, começo, meio e fim, entendeu? E, a não ser que tenha trilogia, mas menos coisa de acompanhar anos uma coisa, então eu gosto mais de cinema. Então isso une tanto a você quanto a Ulisses. Eu acho o Ulisses um dos artistas mais fantásticos que eu conheço. Puto, a qualidade de ver, aqui antigamente tinha uma caricatura nossa aqui nessa parede, eu lembro de você pintando, na época, foi antes da escola existir. E eu ficava vendo aqui, a gente conversava sobre filme e eu vendo você fazer essas coisas de transformar as sombras. Eu falava, meu, que muito foda, né? Tipo, eu queria saber fazer isso, né? É muito foda. E, assim, a gente não tem tanto tempo de conhecer um ou outro, né? Pra ter até... Quando você conhece a pessoa há mais tempo, você tem até as questões dos defeitos. É que o Ulisses a gente não tem, nunca teve nenhuma discussão, nada. Nunca tiveram defeito você? Nunca, a gente... nunca teve, até porque a gente só se encontra em momentos mais tranquilos, Sim, assim. sim. Não, eu lembro que você tava bem mal quando você tava pintando aqui. Não, ele pegou umas épocas comigo, eu tava bem ferrado. Então, mas ele falava assim, falava, bom, beleza, não... É a fase, né? Exatamente. Mas não era eu com ele, entendeu? Sim, Era sim, você com outras eu situações comia do as coisas, serviço. eu comia as coisas. Então a gente não tem, mas eu acho que essa amizade é baseada em alguma coisa em comum, que é o que une essa galera que vai pra Comic Con, que vai pra essas coisas, nerd, os caras são... você fala, um entende a paixão do outro por aquilo. Sim. E então acho que isso une e faz com que seja a coisa que eu mais gosto de vocês, é a nossa paixão mútua pelo cinema, né? É isso aí. Show de bola. E é bacana que nesse encontro, por exemplo, tem vezes que as pessoas se conheceram naquele dia, né? Exatamente. E aí, dentro do que elas ouviram, elas falam assim, não, puta, eu gostei muito do que você falou, que isso foi muito bacana. Então, sobre vocês agora, eu falando do que eu mais gosto de vocês, Ulisses, você falou bem, assim, um artista fantástico. Fantástico. Tudo que eu já vi do Ulisses é demais. Obrigado. Então tem uma mente assim, aquela coisa, eu queria, é uma inveja Exatamente. boa, se é que existe, mas assim, a criatividade que eu acredito que eu tenha textualmente, você tem visualmente, assim, isso é muito legal. E o Bruno, eu aprendi a admirar bastante a questão da realização, né? E aliás, de vocês dois, né, de seguir o próprio sonho e o que eu preciso fazer para fazer isso acontecer. Isso é muito inspirador e acho que nos une bastante na questão de eu não vou ceder a imposições da sociedade, a gente falou isso em outros encontros aqui, e vou fazer o que eu acredito. Eu acho que uma das coisas, além do que vocês já disseram, né, dos gostos, eu acho que isso também nos une bastante. É isso aí. Isso fortalece relações, né? E aí, a última provocação é a pessoa com quem você se relaciona, namoro, noivado, casamento, faça esse exercício hoje. Diga o que você mais ama e pergunte para a pessoa o que ela mais ama em você. Se for o caso, escreva. Isso pode fortalecer bastante. Às vezes uma coisa que está um pouco estremecida. Com certeza. Exatamente. Pode ajudar bastante. E eu vou dizer uma coisa, que é uma pergunta que você fez anteriormente. Sobre eles, no filme, terem feito isso na terapia, será que teria resolvido? Talvez no ponto que eles estavam... Não, é aí que eu ia falar uma coisa. Para Bastante, né? alguns casais, talvez, mas assim, não espera chegar nesse ponto, sabe? Não. Nem todo mundo tem paciência de começar de novo, ou recomeçar do zero, ou sabe, é difícil, entendeu? Então, tenta fazer a manutenção do relacionamento, é todo dia, não espera dar presente só no dia dos namorados, ou no aniversário, ou levar pra sair só no aniversário de casamento. Faz do nada, não precisa ser de surpresa, a ponto de, tipo, não estava pronto, mas combina assim, tipo assim, vamos sair hoje? Não sei por quê, porque hoje é uma quinta, não importa, entendeu? Faça essas coisas um pelo outro, porque evita de chegar em situações limite. Tudo na vida a gente tem que evitar chegar em situações limite, né? Resolva. É que nem com o cliente pediu um negócio para você, para quem, por exemplo, que nem eu trabalho como autônomo. Pô, tá demorando um pouco? Liga pro cliente e fala, olha, sabe aquele negócio que você pediu? Eu tô fazendo, vai demorar uns dias, mas eu já te entrego. Não espera o cliente te cobrar. E no relacionamento é a mesma coisa. Não espera a pessoa falar, eu falo, eu te amo, você não responde. Fala, eu te amo também. Sabe? Se ama.
Não, senão não tá Seja junto, verdadeiro. né? Não fica, se não ama, não fica junto. Também não mente por... Exatamente. Entendeu? Então, assim, seja recíproco nas coisas, entendeu? Não espera o outro cobrar, porque mendigar amor, eu acho que chega a ser pior do que mendigar comida. Eu acho que é. Muito bem. Então é isso aí? É isso Aí aí. falamos bastante, a gente vai se divorciar agora, a gente vai... Vamos para cada um para as nossas casas. É isso aí. Muito bem, gente. Então, se vocês quiserem assistir esse filme, tem Netflix, é só procurar aí A História de um Casamento, filmaço. Acho que é 1h30, né? Não é tão comprido Não, até, né? Ele é não. pesado emocionalmente, mas ele Acho que é isso, ele não é muito comprido, não. Vale muito a pena pelas interpretações e também para você avaliar, olhar a relação dos dois, de repente fazer o que a gente fez aqui, trocar uma ideia faça com a um sua espelho. esposa, com o seu marido, com o seu namorado, sua namorada, e seguir a vida, né? Certo? Então espero que vocês tenham gostado. Lembrando que não se esqueça de deixar um like aí, compartilhar o vídeo, comentar, outras sugestões de filmes que vocês acham que a gente deve bater um papo aí. Agradecendo novamente o Luciano, né? O Ulisses aqui, Bruno. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio da nossa parceria Musical Filmes Autoconhecimento. Valeu, gente. Mande lanches. Valeu, galera.